Oi, oi, galera! Estamos ao vivo, sejam bem-vindos desse jeito bem diferente, tá? A qualidade é um pouquinho mais baixa, estamos na webcam, estamos nos preparando e tô testando aqui o microfone de uma maneira incorreta, que não é de usar, mas eu vim fazer esse vídeo, uma resposta que eu já tinha prometida semana passada para um dos nossos inscritos que deixou um comentário. E eu fiquei de fazer o vídeo. Mas só que nesse meio tempo muita coisa aconteceu, né? Sempre que eu tento vir aqui falar para vocês que vou voltar a fazer vídeo, algumas coisas aconteceram, né? Como vocês podem ver, eu tô até com um microfone novo, mas só que ele ainda não está funcionando porque a placa de áudio que veio com ele teve que ser estornada porque ela veio com defeito, então isso demora que os correios voltem, para que dê baixa lá, para que depois eles enviem todo esse negócio que demora, então não sei quando que vai. Quando é que vai ter a placa de áudio para o microfone estar 100%. Então eu andei aqui aprendendo a mexer, eu estou no OBS, que é para aprender a fazer lives, né? Porque agora o Facebook não, o YouTube já liberou para eu fazer lives, então eu estou aprendendo para começar a fazer umas lives aqui e esse modo vai ser meio que uma resposta live para ele. Vocês podem ver que a qualidade da câmera é um pouquinho inferior. Quem sabe daqui uns tempos eu consigo comprar uma Full HD e daí vocês vão ter uma imagem bem bacana, tá? Eu peço desculpa por estar sempre olhando aqui, que eu ainda estou me acostumando. Mas vamos lá. Logo que eu termine de arrumar o computador, que deu pau essa semana, eu perdi o meu programa de edição e tudo mais, então vocês vão receber os vídeos por agora assim. Não vai ter mais aquele vídeo editado com intro e não sei o que, vai ser vídeo aqui nesse formato meio que live, simples, para que eu consiga trazer para vocês. Isso é quando eu conseguir acertar esse microfone, que isso ainda é um teste. Eu não sei como é que está saindo o áudio. No final eu vou escutar se ele estiver bacana. Bom, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque o áudio tá bom, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiramente eu queria falar para vocês, a agradecer nesse caso aqui ao nosso inscrito Anderson. Deixa eu retirar aqui, desculpa. Ao nosso inscrito Anderson. Assim que vai. Desculpa aí, gente. É que eu ainda tô aprendendo a mexer aqui com esse negócio, tá? O OBS. O Anderson, que já tinha me pedido para eu fazer vários ditados, ele mandou essa mensagem falando: Você tem algum livro para me aconselhar a ler? E eu já falei em alguns outros vídeos sobre isso, né? Mas agora eu vou tocar nesse tópico de uma maneira mais firme, né? Explicando a minha posição sobre ele. Que é o seguinte: não dá para ver bem, porque eu, como não estou no celular, eu não consegui mostrar lá em cima, aqui é a minha prateleira de português, né? Não, desculpa. Aqui é minha prateleira de ahn, internacional, tá? Literatura internacional. Aqui, tô me acostumando ainda, gente. Aqui é literatura portuguesa, tá? E depois na seguinte é a inglesa. Eu primeiro, quando eu comecei a pensar como que eu ia responder para o Anderson, eu falei assim, eu vou escolher aqui uns livros e tal e falar sobre cada um. Mas eu falei, nossa, a maneira mais fácil é eu explicar e passar a mensagem que rege o modo como eu abordo esse tema. Que é o seguinte, e isso aqui eu falo da minha posição como professor, que estou terminando de me formar, mas que já pratico em particular enquanto termino a minha formação, que é a seguinte: um erro muito comum, e muitos de vocês que estão assistindo, sejam pais que já foram de alunos, sejam alunos que estão passando por isso, vão se identificar com aquela literatura que num trabalho, numa tarefa, foi pedido para você fazer, né? Foi pedido para você trabalhar, né? Antigamente,
quando eu digo antigamente, eu não digo 1600, 1700, digo uns anos atrás, porque foi quando eu andava na escola, nós ainda tínhamos um incentivo grande à leitura, tá? Então, quando vinham esses livros, apesar de não serem às vezes do nosso gosto, eles eram de alguma forma fáceis de digerir, porque nós éramos incentivados a ler e a escrever. Hoje em dia, isso não é feito. Hoje em dia, a escola esculhambou. Peço perdão se você concorda com esse tipo de escola. Você está no canal errado, infelizmente. A escola não estimula a ler, não estimula a escrever. A escola estimula de uma maneira mais simples a descobrir a leitura, cada um vai ver ali o que é. Não. E daí aqui vem a resposta para o Anderson. Cada um deve descobrir o seu livro. Quando você descobrir o seu livro e descobrir o seu gosto pela leitura, vira uma bola de neve. Uma coisa vai puxar a outra e a outra vai puxar a outra e daqui a pouco você vai ler um monte de coisa. Um exemplo é o meu filho. Vou te dar um exemplo do meu filho. Meu filho adora gibi como qualquer criança. Mas de repente ele descobriu que ele gosta de uma edição ali do Jack Sparrow. Ele gosta do Harry Potter. Então, esse ano, se eu não contar as apostilas da faculdade, não sei o que, desde que eu comecei a fazer faculdade eu tive que dar uma freada drástica no que eu leio, né? Que eu gosto bastante de ler, por conta de que tem a faculdade, tem o meu trabalho, agora devido à pandemia tenho os meus filhos em casa, então eu tenho que dar aula para os meus filhos em casa, tenho alunos que eu dou aula, então tem toda essa carga que diminuiu um pouco. E eu não tenho problema nenhum, até com grande orgulho, que eu digo que meu filho esse ano leu mais livros que eu. Ele leu, se não me engano, 6 ou 7 livros. Você fala assim, nossa, mas 6 ou 7 livros não é muita coisa para uma criança de 9 anos. É. Se eu te falar, mas você inclui gibis? Não, gibis ele deve ter. Ele deve ler uns 3 por semana, 4. Você entendeu? Daí você fala, mas o que isso tem a ver um livro para me aconselhar? A gente está falando aqui de inglês. Porque o fundamento principal, Anderson, e para quem se identificar com esse tema, é exatamente esse, né? Você tem que procurar o que é que você gosta, o livro que você gosta, para primeiro desenvolver o gosto pela leitura. E quando você desenvolver o gosto pela leitura e uma boa literatura, você vai ver que o seu vocabulário vai melhorar. Se você praticar a leitura em voz alta, você vai ver que a sua dicção vai melhorar. E se você tomar esse gosto e partir para a escrita, que eu creio que também seja o caso do Anderson, porque ele já está praticando ditados. Gente, eu peço desculpa, é que a moça aqui do condomínio está limpando aqui o hall, né? Então tá fazendo barulho, tá? E daí, quando você parte para a prática da escrita, você vai fazer uma coisa que é muito bacana, que não é só o escrever melhor. Reparem que é isso, uma das coisas assim que me deixa mais bravo com a escola de hoje em dia, é que o benefício da escrita não é o só você identificar se você já não comete nenhum erro, se você tem uma sintaxe perfeita, né, quando você coloca ela na linha. Na realidade, o escrever faz com que você organize os seus pensamentos. Você vai escrever textos mais concisos, você vai ter pensamentos mais organizados, você vai ter falas mais fluídas. E, gente, isso aqui que eu tô falando aqui não é achismo. Eu estudo sobre isso. Sobre isso. Eu falo para vocês desde o início que o meu gosto pela, pela minha área agora envolve terminar letras, fazer pedagogia, me formar, me pós-graduar em neurolinguística, tá? E quem sabe
Psicopedagogia eu não tenho interesse, a minha esposa tem mais, mas quem sabe algo na área da fonética, tá? São esses três pilares, eu sempre tenho falado sobre isso, que é a neuropedagogia, a linguística e a fonética, né? São os três pilares que me regem aqui e é isso que eu estudo. Tanto que se eu pegar aqui, peço desculpa pela cadeira. Esse livro aqui, que quem acompanha o canal já deve ter visto aqui um monte de vezes. Esse livro aqui, eu estou começando a traduzir ele para depois, quem sabe, nem que seja de graça, eu passar para uma editora qualquer, porque na realidade eu quero que mais professores que têm o mesmo gosto como eu de fazer um trabalho correto e não vir para aqui vender truques, dicas, cursos e não sei o que, beneficiem disso. Esse livro, The Don Byrne, chama English Teaching Extracts. Teaching Extracts. Eles são extratos de ensinar inglês. Então ele tem aqui 40 extratos dos mais temas da educação. Reading aloud, lendo em voz alta, translation, traduzir, the need for a textbook, a necessidade de um caderno, né? The challenge of oral drills, né? Exercícios de oral, pronunciation. Cara, eu podia ficar aqui falando sobre esse livro até muito mais. Daí você fala, nossa, mas esse livro aí é só esse livro? Nossa, gente, eu já falei isso no outro vídeo. Para cada livro aqui, cada extrato desse livro, ele representa um livro. Então só aqui eu teria 40 livros para estudar. Mas quando vocês vão no Google Academia, sei lá, University, Google University, algo assim, é que eu costumo pesquisar em inglês, né? Eu tenho um computador tudo em inglês, então dica, né? Se você quer aprender inglês, não assista filme dublado, não tenha celular em português, não tenha computador em português, né? Mantenha tudo em inglês, tá bom? Então, quando você entra no Google Academy, você vai ver que para cada texto desses existem centenas. Gente, eu não estou mentindo, centenas. Eu fiz até um vídeo sobre um aqui que era sobre linguistics, achou que era linguistics, e eu mostrei lá, tinha 300 ou 500 trabalhos sobre isso. Então você imagina um texto que desencadeou mais 300, 500. Então, assim, se eu quisesse, eu tinha aqui material para desenvolver sobre 40 temas diferentes, porque esse livro aborda 40 temas diferentes, tá? Não é só um tema, ele aborda 40 temas diferentes sobre o ensino, tá? Por isso que às vezes pode parecer que os meus vídeos são um pouco chatos, porque eu fico aqui falando muito tempo, e tirando aqueles meus vídeos do Dictation, Immersion e não sei o que. Esse aqui, por acaso, ele vai para a pasta Beginners. Na pasta Beginners, vocês vão encontrar esses vídeos mais compridos. Vejam quando estiverem jantando, quando estiverem fazendo, quando tiverem um tempo, tá? Porque esses vídeos vão ser grandes, porque eu preciso passar para vocês um pouco de respaldo e um pouco de conteúdo. E eu acho que é o correio, eu vou pedir para vocês só um segundinho, tá bom? Isso eu mesmo. Tchau. Gente, mil desculpas aí, eu não vou editar, tá? Eu peço desculpas. Eu tô sem o programa, né? Conforme eu falei pra vocês, eu tive problema no computador. Eu tô sem programa de edição, então vai nesse formato live. Eu peço desculpa por isso que aconteceu, mas vamos pegar de novo o fio da meada. Então, esse livro aqui, ele tem todos esses temas. E aquele tema lá que eu abrangi sobre o Linguistics, eu falo sobre isso mesmo, sobre esse livro,
E daí, todos esses vídeos têm esse, digamos assim, essa média de tempo, de meia hora a uma hora. Por isso que vai vir nesse formato assim, meio de live. Agora que eu reparei que eu tô olhando pra lá, em vez de estar olhando pra vocês. Peço desculpa, tá? Mas não liguei não, é que eu tô também com o livro aqui, tá? Mas olha aqui, tem aqui... How a child learns in mother tongue. Como uma criança lê na língua materna. The learning of language. Aprendendo a língua. Language learning. How we learn a foreign language. The meaning of method. Grading. An oral approach to language learning. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E daí você fala assim. Tá, mas o que é que isso tem a ver com o que a gente... tá falando de indicar livros. Bom, eu preciso de dar para vocês um pouco de embasamento sobre o que eu faço, como eu estudo, quais são os meus ideais, para vocês entenderem que não é só achismo. Eu não venho aqui falar, então nós vamos ler rápido, porque, sabe, no dia a dia nós temos que falar. Não, gente, eu venho para aqui para falar que é assim. Na hora de aprender, você tem que aprender o correto. Se você quer vir aprender o water e falar rápido e ler, e meter uns bagulhos e umas músicas, eu não vou fazer isso. Esse canal é um canal em que eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendo sobre o ensinamento, né, sobre dar aula, o que eu vou aprendendo do próprio conteúdo e tento trazer para vocês de uma maneira gratuita nesses vídeos do YouTube, porque um dia quando eu cheguei na Inglaterra eu também aprendi inglês de graça e levou tempo, não foi rapidinho aprendendo gíria, foi aprendendo. E depois quando eu voltei da Inglaterra eu vi que eu tinha aprendido a falar, mas eu não tinha aprendido inglês, e agora eu estou aprendendo inglês e é isso que eu tento passar para vocês. Aprender inglês. E aprender inglês, vocês têm que começar da maneira correta. A maneira correta é construindo vocabulário. É construindo uma base boa de vocabulário. Depois, eu já falei isso em outro vídeo, depois, se vocês forem morar em algum lugar ou trabalhar com alguém em que vocês podem utilizar um inglês mais coloquial, beleza, não tem problema. Mas pelo menos vocês aprenderam corretamente e não vão ter problema de identificar. Para isso, eu não posso falar para vocês, por exemplo, ler o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes eu leio pelo motivo que eu falei no início, por ele ser um clássico, por eles ter uma gramática ótima e porque eu gosto de Sherlock Holmes. Eu gosto de tudo que seja assim de detetive, policial e não sei o que, é um gosto meu. Então eu me identifico. Leio Sherlock Holmes, leio os livros do Star Wars, leio os livros do Lord of the Rings. Não me é maçante. Assim, por exemplo, imagine eu agora falar para você, por exemplo, Anderson, algum de vocês que esteja assistindo o vídeo. Tem um livro que eu acho fenomenal. Um dos livros mais lindos que eu li, acho que foi no final do ano passado, 2019. Que é The Picture of Dorian Gray. Ele é um clássico fenomenal. Eu tenho ele aqui. Vou até pegar ele para vocês. Espera aí, ó. Aqui. The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Nossa, lá vem você com esses clássicos, não sei o que. A gente não pode ler algo mais do século XXI e tal. Podem, por isso que eu digo. Vocês têm que encontrar. Eu leio Agatha Christie. Pessoal, hoje. Eu gosto de Agatha Christie porque é bacana. Lê em inglês Agatha Christie. É um clássico. Desculpa aí, olhar pra vocês. É um clássico. Desculpa o vocabulário, mas é uma puta de uma escritora. Tá? Escreve extremamente bem. Muitas palavras eu utilizo o dicionário porque ela é, por ser clássico, escreve no inglês que a gente hoje não está acostumado. Então, os benefícios de vocês lerem bons livros são esses. Vocês vão adquirindo bastante vocabulário.
Eu também leio o livro, eu leio o Sparks lá, o Nicholas Sparks. Eu leio. São novos, coisas mais práticas. Mas aí eu digo assim, ler não significa que seja só livro. Por exemplo, Anderson, vamos supor, você é um redator aí de um jornal e você mexe com esporte. Cara, entra online em jornais lá de fora e lê colunas jornalísticas. Vocês não precisam de ler só livros. Lê textos, vocês podem ler um monte de coisa. Livros, vocês têm que descobrir o vosso livro. Eu não posso indicar para vocês um livro. Eu acho que é um erro de um professor fazer isso. Eu acho que um professor, quando ele tem que trabalhar um tema, né? Seja qualquer ele de texto, ele não precisa fazer com que a galera leia um livro inteiro e acabe detestando a leitura. Ela deve estimular a classe a encontrar o seu livro. Vai ter um que vai ler revista de qualquer coisa, deixa ler, o importante é ler. Gente, vocês têm que ler. Leiam em voz alta, leiam bastante, pratiquem, melhore a dicção, mas leiam algo que você goste. Eu falei para vocês um exemplo agora à parte. Num vídeo aí, se vocês perguntarem como fazer grupos de WhatsApp, se eu achar, eu vou linkar aqui em cima no card. Eu tô meio perdido aqui, tá? Ah, é lá. Desculpa aí, gente. Eu vou linkar lá no card. O vídeo em que eu falo sobre os grupos do WhatsApp, onde eu falo basicamente isso. Eu falo que um dos erros dos grupos do WhatsApp não funcionarem bem é assim. Isso eu aprendi até por grupos de WhatsApp fracassados que eu participei, tá? Até porque eu no início, quando eu montava as turmas, eu colocava indivíduos diferentes e hoje eu aprendi que isso dá errado. Você precisa de fazer com que seja individual ou por grupos temáticos. O que você quer dizer com isso? A mesma coisa que os livros. Você tem que encontrar um tema para ser abordado e trabalhar sobre ele. Esperar que alguém puxe um tema de conversa não é bom. E também não estimula a fluência. Porque todo mundo acha que fluência é só chegar aqui e falar inglês. Mas fluência não é só chegar aqui e falar inglês. Fluência é você ter a capacidade de fluir. Por isso que no início eu falei a importância de ler. Né? E lembra, acho que se vocês acompanham o canal, tem quando eu estou fazendo o ditado, né? Tem lá o lema. Hear before speak and read before write, né? Escute antes de falar, porque foi assim que a gente aprendemos a falar quando éramos crianças. A gente escutávamos nossos pais, começávamos no bababá e hoje estamos falando. E a gente aprende palavras novas todo dia, escutando e reproduzindo. E escrevendo também vem da leitura. Ah, como que eu posso ler? Pega um filme, coloca em legenda inglesa e tenta ler. Escuta o que eles estão falando, que vai ser o que está lá. Se você não souber a pronúncia, eles vão estar falando. Ah, e se eu não entender o filme? O bom dos filmes e das séries é que eles têm o auxílio. Opa, desculpa aí, gente. O auxílio visual. O filme, a série, ele é audiovisual. Então, para você fazer um immersion todo dia em casa, pega uma série e coloca. Ah, não estou entendendo. Tem muita gente que rebate. Ah, eu não gosto de assistir Friends, porque todo professor fala sobre Friends. Friends tem o Small Talk, tem o Day to Day. Então, assim, ele é muito completo no dia a dia das pessoas. De vocabulário que a gente não pratica. A gente tem aquela mania de praticar. Ah, como é que fala se eu for de férias? Ah, como é que fala se eu... Where is Brian? Brian is in the kitchen, sabe? Esse tipo de coisa, mas a gente não fala. What do you want for breakfast? I'm making coffee. Do you want some? No, I don't want. I prefer a cup of tea. Can you make a cup of tea, please? Yes, sure. O que a gente chama de small talk.
chit-chat, sabe? É isso que vocês têm que praticar. E isso vem de séries que tem muito vocabulário assim dentro de casa do dia a dia. Ah, eu sou um advogado. Vai assistir filmes de justiça, séries, Law and Order. Ah, eu sou médico. Dr. House, ER, The Good Doctor. Mesmo que não seja algo muito real, você vai estar imerso no vocabulário. Mas o que isso tem a ver com leitura? Se você não consegue ficar parado em frente a um livro por agora, começa lendo as legendas. Vai funcionar? Vai. Não é do melhor método? Não. Mas eu melhorei muito a leitura do meu filho assim. Eu estava tendo dificuldade em colocar ele num livro. A gente aqui não tem TV, eu só tenho esse meu computador e a gente tem livros, jogos e tudo mais. A gente não tem TV. Faz uns 5, 6 anos já que eu não tenho TV. Não faz falta nenhuma, não recomendo. Molecada precisa estar na rua brincando, sabe? Mas eu reparei que ele não estava conseguindo ir por o livro daquela maneira, né? E eu vi que ele tinha interesse em certas séries, em certos filmes. Eu fui lá buscar os clássicos da Disney. Pinóquio, Lady and the Tramp, sabe? Snow White and the Seven Dwarfs, todos os clássicos. E ele leu. Depois, e daí você fala assim, nossa, mas agora vai ficar só nas séries? Não, porque depois que ele começou a ler e que ele ganhou uma velocidade, já não ficava chato uma página, porque uma página já não demorava 10 minutos. Beleza? Então assim, nossa, agora quanto tempo que eu tô aqui já? 26, beleza, vamos ficar aqui pela meia hora, tá? Porque eu já ia resumir exatamente. O que eu quis dizer com isso? Se você ainda tem dificuldade na leitura e quer praticar, usa séries até você ganhar um pouco de velocidade. Como que eu sei quando é que eu tô numa velocidade boa? Quando você conseguir ler toda a legenda na mesma velocidade que ela passa, que acompanha a voz. Daí depois você vai passar para um livro. Mas quando você passar para um livro, passe para algo que você já conhece. Ah, eu li Harry Potter em português. Nossa, vou agora comprar em inglês só para coisa. Sim, são diferentes. Tem muito mais coisa. E o vocabulário que ajuda. Um exemplo bobo, mas tem muita coisa. Procurem Anderson. Agora aqui para você. Procura o teu livro, a tua revista, mas lê. Lê bastante e lê algo que te dê prazer. Você ficar forçando uma leitura não vai te ajudar. Ah, eu gosto de games. Vai comprar, vai em blogs dos Estados Unidos, imprime páginas dos blogs e lê o que tá lá. Porém, procura blogs sérios. Pessoal que vai para lá falar com abreviações não vai te ajudar. Novamente, não é crítica, é o meu jeito, já falei, é assim que vai tocar o meu canal. Ele vai ter muitas mudanças, porque agora chegamos a 1000, vem novas ferramentas, vem um monte de coisas. Eu descobri que tinha comentários antigos de gente me pedindo um monte de coisa. E é assim, gente, eu não consegui dar suporte a tudo, mas agora eu tô tentando tirar um tempinho para reformular o canal. E o canal vai se aprimorar com o tempo, com as vossas dicas. O Anderson pediu ditados, eu fiz, vou fazer mais. Eu fiz 2, mas daí de repente o meu computador quebrou. Só anteontem que eu consegui arrumar, tive que formatar, colocar os programas. Daí eu perdi o meu programa de edição, daí preparar isso. O meu microfone, eu não sei se ele tá bom ainda, o áudio, mas ele não está 100%. Mesmo que vocês estejam vendo esse vídeo que passou no ok do negócio aqui, ele não está 100%. Então, só quando vier a placa de áudio que ele vai vir 100%. E daí que nós iremos estar fazendo, tá? Vídeos vídeos melhores para o canal. E sempre melhorando. Mas a metodologia sempre vai ser a mesma. Vocabulário, pronúncia, tá?
falar, estimular, ensinar o que precisa ser ensinado, não chegar aqui e falar assim, sabe, vamos praticar em 40 dias aqui o Sherlock Holmes, o Dorian Gray. Não. Procurem o vosso livro. Procurem a vossa leitura. Desfrutem do que vocês estão lendo. Mesmo assim, não se esqueçam, não vão para copiação. Não copiem. Utilizem o meu canal ou outros canais igual o meu que providenciam ditados. O bom do ditado é que você escreve no escuro. E depois você vai no final do vídeo e vê quantas vezes você acertou ou quantas vezes você errou. Beleza? E é assim que a gente vai praticar bastante. Copiar só não vai ajudar tanto assim. Beleza, galera? Então, Anderson, espero ter respondido, espero que você tenha compreendido, você e outros que tenham a mesma dúvida. Não é que eu não quis dar uma indicação, mas é aquela coisa. Você gosta de Star Wars? Vai ler Star Wars. Você gosta de Harry Potter? Vai ler Harry Potter. Você gosta de Lord of the Rings? Vai ler Lord of the Rings. Ei, você gosta do Dorian Gray? 50 Shades of Grey. Vai ler. Lê 50 Shades of Grey. Não tem problema. O importante é ler. Leiam bastante. Tem um vídeo aqui, procurem aí. Eu acho que é em Beginners. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui nos cards, lá na frente. Lá. É que eu tô aqui nesse canto e o card vai vir no outro lado, né? Eu tô meio perdido ainda, gente. E nesse vídeo eu faço a leitura de exercícios de trava-línguas. Isso é importante para aquelas palavras complicadas no inglês, porque nem todo o inglês, assim como eu passo para você, deriva do latim. Muito dele vem do germânico, muito dele vem do holandês. E daí você vai precisar de praticar, fazer exercícios de dicção. E lá eu dou a dica do lápis na boca. Utilizem essa dica, gente, para vocês lerem palavras mais encorpadas. Vou ler aqui um pedaço para vocês para terminar. As midnight was striking bronze blows upon the dusky air, Dorian Gray, dressed commonly and with a muffler wrapped around his throat, crept quietly out of his house. In Bond Street he found a hansom with a good horse. Hansom, não é handsome. Hansom é aquelas carruagens... antigamente não tinha táxi, né? Era de carruagem. Então tinha aquelas carruagens abertas, né? Isso é hansom. With a good horse, né? Handsome with a good horse. He hailed it. Hailed it é quando você dá sinal para ele parar, né? And in a low voice gave the driver an address. The man shook his head. It is too far for me, he muttered. Here is a sovereign for you, said Dorian. Sovereign é tipo assim, quando você dá algo, tipo uma gorjeta, né? Alguma coisa assim para você quando você conversa, porque ele falou que era longe demais para ele, né? Said Dorian. You'll have an other if you drive fast. Tipo assim, você vai ganhar outra se você for rápido. All right, sir, answered the man. You will be there in an hour. And after his far got in, he turned his horse round and drove rapidly toward the river. Beleza? Muitos R's, muitos L's misturados com coisa que a gente não é muito comum. A gente tem também em português, mas não é muito comum. Mas se precisar praticar, você mete um lápis aqui na boca, segura e vai lendo assim. Mas o que isso faz? O que isso é de benefício? Gente, se vocês não acreditam, procurem canais de linguista, de fonoaudiólogos, de aquele pessoal que faz
tem o canal daquela moça do Google, né? Esqueci o nome dela, em que ela fala sobre isso, né? Como que ela pratica a dicção. E ela fala lá do lápis na boca, forçar a língua a ficar lá atrás, parada, trancada. Depois, quando você tira o lápis da boca, a língua fica, né? Porque a língua é um músculo, ela precisa ser treinada. Tá bom? Então, gente, 35 minutos eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo esteja apto para ser colocado online. E vejo vocês no próximo vídeo. Por enquanto, vai ser nesse modelo aqui mesmo, tá? Vai ser nesse modelo aqui de meio live, sem ser live, tá? Com uma imagem assim meio coisa. Depois tem que ver, porque se dá pra ver. Acho que o pessoal que tem algum nível de toque deve estar falando: nossa, mas o armário tá torto, a casa dele tá torta. Não, gente, algo tá torto aqui, a minha câmera tá torta. E eu meio que olhando ali, tô meio que me colocando, mas dá pra ver que tá torto, porque não é o armário que tá torto, né? Beleza, gente? Agora sim. Ó, faz aquele negócio que o pessoal sempre pede, mas eu não gosto muito de perder tempo com isso. Mas como não tem aqui edição do negocinho, inscreva-se e tal. Dá aquele joinha, compartilha com os amigos se beneficiou pra você e tal. Compartilha em grupos. Eu não tô em todos os grupos. Dá aquela forcinha. Eu não peço nada pra vocês além disso. E fico muito grato se vocês o puderem fazer. Tá bom, galera? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Anderson, espero que tenha respondido ao que você perguntou, se eu tinha algum livro para aconselhar. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para você é: encontra o teu livro, encontra aquilo que te dá prazer a ler, para que você leia mais e mais, sem que isso se torne uma obrigação. Sabe, aquele pessoal que dá: não, você tem que tirar meia hora para ler. Não. Quando você tiver o gosto da leitura, e quem me conhece sabe disso, você vai ler no ônibus a caminho do trabalho, você vai ler no Uber a caminho do shopping, você vai ler na rua. Eu leio na rua. Eu desenvolvi um método em que eu consigo levantar ele a uma altura suficiente e a minha visão periférica consegue olhar por baixo, e por cima eu consigo caminhar lendo. Ando devagar, porque já tive pressa. Ia fazer trocadilho com a música. Gente, chega por aqui, Anderson. Obrigado. Gente, deixe mais comentários aí pedindo vídeos, né? Dizendo o que vocês têm dúvida, o que vocês querem que eu fale. Se eu já tiver essa expertise, eu irei falar. Se eu já tiver algum tipo de opinião, eu irei dar. Se eu não souber nada sobre isso, eu irei pesquisar e me informar. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tadá!